Meu nome é Victor, sou professor de História e hoje eu vou responder alguns tweets sobre estudos. O primeiro passo para ter uma rotina de estudos boa e produtiva é parar de se comparar com os outros. Sim. Próximo. Em primeiro lugar, tomar cuidado com essa ideia, essa história de produtividade. Você não é uma máquina para ser produtivo o tempo inteiro. Em segundo lugar, cuidado quando você for se comparar com os outros. Quando a sua tia fala que seu primo entrou em medicina em todas as federais possíveis, em Harvard, em Oxford, em Cambridge, e você está no cursinho ainda, cuidado. Cada história de vida é uma história de vida. Cada trajetória é uma trajetória. Parece piegas, mas é verdade. Eu não vou existir esse semestre o tanto que minha rotina vai ser corrida, tanto nos estudos quanto no trabalho. Porém, sempre gostei dessa rotina doida. Me julguem. Tô julgando. Bastante. Cuidado com essa superprodutividade, esse desejo de superprodutividade. A gente vive em uma sociedade que espera isso da gente o tempo inteiro, que a gente seja produtivo o tempo todo. E nem sempre é possível. Nem sempre a gente está bem para ser produtivo o tempo todo. Então, se organize bem para você ser produtivo nos momentos que você consegue ser produtivo e descansar nos momentos que você precisa descansar. O corpo não para em pé se você não descansar. E cuidado em usar essa superprodutividade que é para não poder escutar as vozes da sua cabeça. Às vezes é muito importante escutar as vozes da nossa cabeça. Se alguém vendesse um curso ou um planejamento de rotina de estudos para quem estuda à noite e trabalha de manhã, eu compraria com toda a certeza do mundo. Gente, ninguém vai fazer um curso nem um planejamento de estudos para você. Uma pessoa pode te ajudar a fazer, mas quem sabe das suas necessidades, quem sabe da sua rotina, é você. Aqui na UFSM a gente tem um programa de tutoria que é justamente para isso. Um professor fica responsável pela vida acadêmica do aluno para ajudar ele a se organizar e para ajudar esse aluno a encontrar o seu ritmo, a encontrar o seu planejamento, a sua rotina. Mas quem tem que fazer isso é você, não o professor. Cuidado com gente vendendo curso, vendendo planejamento, vendendo rotina, gravando vídeo. Pera, não é o que eu tô fazendo agora? Tá, mas acredita em mim. Eu sou professor, eu sei o que eu tô falando. Muito cuidado com gente que diz, olha, eu sei o caminho. O caminho é este, se você seguir o meu caminho, você vai dar certo. É o seu caminho que importa. É você que sabe onde o seu calo aperta, é você que entende as suas necessidades, é você que tem e que vai viver a sua rotina, é você que vai acordar de manhã para estudar, para trabalhar, ou ir de noite estudar ou trabalhar, é você que vai viver tudo isso. Então, cuidado. Uma coisa que eu nunca tive foi rotina de estudos, mas eu gostava de estudar, assistir aula e pesquisar os conteúdos, mas com a pandemia tudo foi por água abaixo. E agora é um martírio concentrar. Duas coisas. Se você teve Covid, isso pode ser um problema, uma consequência do Covid. Porque o Covid tem atrapalhado muito a capacidade de concentração, processos cognitivos e a memória das pessoas. Se você não teve Covid, pode ser simplesmente uma dificuldade que todos nós sentimos durante esses 2 anos de pandemia, de ficar em casa e de ficar completamente fora das nossas rotinas normais. A gente agora está voltando a criar rotinas fora de casa de novo. Então é agora que a gente está rearticulando as nossas vidas. Então rotina de estudo é uma coisa muito pessoal, muito particular. Tem gente que tem uma rotina de estudos muito quadradinha, muito planejadinha e que consegue seguir aquela rotina de estudos. Tem gente que não tem uma rotina de estudos planejada com horário, etc. Eu, por exemplo, nunca consegui seguir uma rotina de estudos que tudo tivesse cronometrado para mim. Eu não consigo fazer isso.
Eu prefiro manter uma lista de todas as coisas que eu preciso fazer, que eu preciso estudar, que eu preciso pesquisar e escolher momento a momento quando for possível. Então, para mim, a rotina é essa. Para você, a rotina pode ser diferente. Então, é uma coisa que eu costumo dizer, que é o seguinte: aprender é muito gostoso. Adquirir o conhecimento é muito bom. Estudar é um porre. Porque estudar exige você abrir mão, sacrificar de momentos de descanso, de lazer, de coisas muito mais agradáveis do que fazer, por exemplo, assistir uma série, assistir um filme, jogar videogame, para você ficar debruçado em cima de linhas e linhas de texto, num processo bastante complexo de articulação do que você sabe com o que você não sabe. Então, aprender é legal, estudar não. E é estudar que exige disciplina. Aprender não exige necessariamente disciplina, mas estudar exige disciplina. Ninguém fala sobre como estudar para o vestibular te faz duvidar da sua capacidade. O quão cansativo e difícil é esse processo para algumas pessoas banalizarem como se fosse só estudar. Primeiro que essas pessoas não fazem AFC, né? Porque se elas fizessem, elas não teriam esse problema. Mas de fato, a maior parte das pessoas que estão estudando para o vestibular e que estão envoltas nesse processo de 1 ano mais ou menos entre começar a estudar até a prova do vestibular, passam por processos de ansiedade muito fortes. Passam por processos que afetam a autoestima, que afetam a confiança que a pessoa tem nela própria. Junta isso com o fato de que existe uma pressão muito grande sobre a escolha da sua profissão nesse momento, uma prova que teoricamente vai definir o seu futuro, porque não vai definir o futuro de ninguém. Junta isso tudo num pacotinho, e se você coloca essa pessoa num lugar que muitas vezes é massacrante, que está focado no conteúdo, numa quantidade de conteúdo massacrante, e está menos preocupada com o ser humano que está ali aprendendo, isso é receita para um desastre, sem dúvida nenhuma. Só estudar dá trabalho. Só estudar exige muito da pessoa. Só estudar não é só estudar. Só estudar é balancear todas essas questões que eu falei até agora. Porque tem as questões que são de cunho emocional e tem todas as outras questões que são de cunho cognitivo, de aprendizado, de conteúdo. Só estudar não é só estudar. Você estando no cursinho, você estando na faculdade, você estando no ensino médio fundamental, não é só estudar. Só estudar exige muito de uma pessoa. É muito complicado falar isso de uma forma genérica, mas não duvido da sua capacidade. Parece aquele meme, né, da Paris Hilton, parem de ser pobres. Muita gente tem capacidade de passar em vestibulares, passar em universidades públicas, etc. A questão não é só a capacidade. A questão é que tipo de educação essa pessoa recebeu, que tipo de rotina essa pessoa tem. Se a pessoa tem que trabalhar, fica mais difícil? Obviamente. A disciplina que essa pessoa tem para se dedicar só ao estudo e não se dedicar a mais nada, ou se dedicar menos a outras coisas, porque você não pode só estudar. Não faz bem só estudar. Ah, mas eu vi no jornal, saiu no jornal que um fulano, ele estudava 27 horas por dia e passou em primeiro lugar em todos os vestibulares do planeta. E essa pessoa que passou em primeiro lugar vai frequentar a faculdade assim como uma pessoa que entrou em 10º, em 50º lugar. Você não precisa ser o primeiro lugar. Você precisa entrar. É isso. Porque só é válido estudar para vestibular caso você queira medicina. Porque caso você queira outro curso, é visto como perda de tempo. Porque a gente tem uma visão social aqui no Brasil de que existem 3 cursos que são válidos, né? E isso é centenário no Brasil, que é medicina, direito e engenharia. Existe uma percepção bastante popular
e uma percepção que é muito enganatória de que só esses 3 cursos é que dão dinheiro. Que só esses 3 cursos é que são o caminho para uma carreira de sucesso. Por mais que a pessoa não tenha menor atração, interesse, vontade de, por exemplo, fazer medicina, existe uma pressão social sobre ela que fala, faça medicina. O problema é que não existem só esses 3 cursos. Hoje, a oferta de cursos universitários é infinitamente mais diversificada do que no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Isso faz com que exista também uma percepção geracional, ou seja, de gerações, sobre esses cursos. Na época dos nossos pais não existia ainda faculdades como tecnologia da informação, coisas desse tipo. Isso gera um certo desconhecimento sobre outros mercados de trabalho possíveis. Por quê? A gente está vendo médicos, engenheiros e advogados, a gente tem uma percepção de que eles têm sucesso e têm dinheiro. Então, automaticamente, a mente faz essa conexão de faça essa faculdade, tenha sucesso, ganhe dinheiro. Então, se você for fazer qualquer outro... Eu e você indo. Então, se você for fazer qualquer outro curso que não seja um desses, talvez alguém te diga que é perda de tempo. Mas é preciso também que qualquer curso universitário que você decida fazer, você tenha noção de onde você está pisando. Como é o mercado de trabalho? Qual é o piso salarial? Qual é o teto salarial? Como está esse mercado de trabalho? Esse mercado de trabalho está saturado? Quantas pessoas se formam nesse curso por ano? Ou seja, quantos profissionais estão saindo da faculdade e entrando no mercado? Converse com profissionais dessa área. Converse com universitários dessa área para você entender o que você vai estudar na faculdade. Porque não é só pensar na sua carreira. Até você pisar na faculdade, você não vai ter noção do que é o que você está escolhendo. Eu costumo falar que a escolha da profissão, na verdade, a escolha do curso universitário é uma aposta. Se você faz uma aposta com mais informações, é uma aposta mais segura. Como passar no vestibular de medicina sem estudar? Google pesquisar. Não passa. Não tenho nem mais o que falar. Meu método de estudo é o tal do Pomodoro. Estudo 5 minutos e fico 25 minutos mexendo no celular. Aí você me quebra, né, parceiro? O Pomodoro é uma técnica desenvolvida por um estudante universitário nos anos 80 e que focava basicamente em produtividade de estudo. Você estuda por um tempo, para por um tempo, estuda por um tempo, para por um tempo. E é uma técnica assim, voltada para ajudar a manter o foco nos estudos. Estudar não é sobre produtividade. Se você está focando em produtividade, você está focando na coisa errada quando você vai estudar. O foco do seu estudo deve ser no que você está estudando e não o quão produtivo você está sendo. Aprender leva tempo. Estudar demanda tempo. E tempo de qualidade e não de quantidade. Não adianta você colocar um cronômetro dizendo quanto tempo você deve fazer um exercício de matemática e se sentir culpado por não conseguir. Existem alguns estudos mostrando uma certa eficácia do Pomodoro, por exemplo, para manter o foco durante o estudo. Mas não especificamente do Pomodoro em si, mas as vantagens de fazer pequenos intervalos entre períodos de atenção. Então, pode ser uma técnica importante se você não tem foco, se você perde o foco com facilidade. Só que esse método e esses métodos de intervalo, eles são muito bons para quem no começo não tem foco, que são estudantes, por exemplo, que não tem foco nenhum, que tem muita dificuldade de manter o foco, e com o tempo isso vai se tornando meio que automático. Se você acha que vale a pena tentar, tenta. Quem vai criar a sua rotina de estudos é você. O seu método de estudo é você. Então, tente novas possibilidades, tente novos métodos possíveis para ver se aquele método está funcionando ou se ele não funciona para você.
Quem foi que deixou eu pegar 10 matérias nesse semestre? Tô virando coringa. É bem feito. Eu acho que é bem feito. Para uma pessoa que num semestre pega 10 matérias na faculdade, tem mais a que tomar no cu. É claro que esse tweet específico é da pessoa que está atrás dessa câmera nesse exato momento, que é a Isadora, que é assistente de coordenação e professora de matemática da UFC. Né? Então tem momentos na vida de uma pessoa em que essa pessoa decide que ela quer pegar 10 matérias na faculdade. E obviamente ela vai sofrer as consequências disso. Quais consequências? O final desse semestre dirá. Mas eu posso adiantar uma coisa para vocês. Boa da cabeça não vai estar não. Já não tô mesmo. Já não tá, né? Já tá coringando aqui. Né? Esse olho tremendo aqui é o quê? Esse seu olho que tá já tremendo. Isso aqui é da idade. Ah, sim. Meu nome é Vitor, sou professor de História. Obrigado por ter assistido este vídeo. Se vocês tiverem mais perguntas, dúvidas, questionamentos, sigam a gente nas redes sociais e mande pra gente.